36 revoltas, 21 delas em delegacias, em distritos policiais que estão superlotados. Ontem, numa dessas rebeliões, eram 24 presos. A capacidade do presídio da delegacia era para 24 presos e havia 184. Resultado, a situação lembra um barril de pólvora e o Estado não tem mais lugar para os seus presos. Para reduzir o problema, 2 secretarias estaduais assinaram um convênio que vai pôr em ação as penas alternativas para presos que não cometeram crimes graves. É uma tentativa. E na primeira fase, 700 pessoas podem deixar as cadeias para trabalhar ou prestar serviços à comunidade. Os pichadores do Cristo não foram para a cadeia, mas pagaram pelo vandalismo. A justiça determinou que durante 6 meses eles limpassem as paredes pichadas de escolas e centros de saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro. Assim é a pena alternativa. Pune o criminoso sem mandá-lo para a prisão. O último censo penitenciário nacional mostra que a população carcerária é de 140.700 presos. São 95 presidiários para cada 100 mil habitantes. Atualmente, o artigo 43 do Código Penal determina que os condenados por crimes culposos, sem intenção ou dolosos, os intencionais com pena até 1 ano, podem cumprir a pena alternativa. A mudança na lei propõe a extensão para condenados a até 4 anos. Nós podemos atingir cerca de 20% da população hoje encarcerada. O preso custa cerca de $350 ou reais por mês ao Estado. Logicamente que um preso que não durma na cadeia, que não coma a alimentação paga pelo Estado, esse preso não vai custar muito pouco, quer dizer, basicamente ele vai custar o salário do assistente social que uma vez por mês vai saber o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. O custo é quase zero e mais. Ele produz coisas nesse período. O motorista Orlando Tony cumpriu pena prestando serviço para uma entidade social e depois continuou no emprego. Não tem outro meio para recuperar um preso se não ser o trabalho. Em São Paulo, a Vara de Execuções Criminais encaminha a maioria dos condenados a penas alternativas para a Secretaria Estadual de Educação e para a Prefeitura. Aqui no Hospital do Servidor Público Municipal, por exemplo, trabalham hoje 30 condenados. A contadora Márcia não quer ser reconhecida. Há 2 anos, ela furtou um óculos numa loja e foi condenada a 1 ano de prisão. Favorecida pela lei, foi cumprir a pena trabalhando no atendimento do pronto-socorro durante 6 meses. Eu acho importante, assim, as pessoas trabalharem, pagar as penas trabalhando, né? Os condenados trabalham 8 horas por semana e não recebem salário. É um avanço, sem dúvida nenhuma, na política criminal. Eu sou favorável às penas alternativas. Está aí algo que pode ser uma saída para atenuar o problema dos presídios nesse país. Mas para valer em todo o Brasil, o projeto de lei que propõe mudanças no artigo do Código Penal que trata das penas alternativas ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Hoje no Brasil, só 2,5% dos condenados cumprem penas alternativas. Na Europa, por exemplo, esse número salta para 40%. Se o novo projeto for aprovado, quase 30 mil presos vão deixar as cadeias para trabalhar. E em Presidente Venceslau, no extremo oeste de São Paulo, Pontal do Paranapanema, os trabalhadores sem terra tiveram dia de rico. Invadiram a sede de uma fazenda que está sendo desapropriada pelo governo e passaram o dia na piscina. Na porteira da fazenda, os assentados armados com foices e facões controlam a entrada e saída de veículos. As 144 famílias que estavam assentadas em 30% da propriedade invadiram a área onde estão a sede, casas de funcionários e armazéns. Apenas 3 pessoas cuidam de tudo e elas deixaram o local sem resistência. Chegaram, eu estava trabalhando, tratando de bois normalmente. Deixaram cuidar do meu serviço, agora que pediram para mim sair. Os assentados entraram nas casas desocupadas e na sede da fazenda. O sobrado ainda guarda os móveis do conde italiano. Até as peças de decoração estão no mesmo lugar. A casa tem biblioteca e lareira. E mesmo com o céu nublado, mulheres e crianças aproveitaram para se divertir na piscina. Já esse assentado trocou a enxada pela cadeira de sol. Descansou tranquilamente. A Fazenda Primavera tem quase 3 mil hectares e o ITESP está negociando a área com as donas que são italianas há mais de 1 ano. Nós ocupamos aqui a sede, a ideia é plantar e continuar aqui morando até o Estado vir fazer o assentamento definitivo.
Com menos problemas internos, porque esses aí nadaram de roupa. Para quem tirou a roupa, olha, a linha dura do MST ganhou a parada. A sem terra Débora Rodrigues, que posou nua para uma revista masculina, foi proibida de usar os símbolos e participar do movimento. A empresária da Sem Terra disse que ninguém pode impedir Débora de usar roupas e bonés do MST, já que os símbolos são públicos. Tá aí, Renato, você vê, logo essa que vai arranjando trabalho no meio artístico, vai arranjar trabalho e vai se tornar uma excluída do MST. É verdade, você vê que para continuar sem terra tem que mergulhar de roupa. De roupa. Tirar a roupa da zebra, fica excluída. O Brasil investe na qualidade de seus produtos, gasta menos com manutenção e com isso pode competir melhor com os equipamentos importados. Ricardo Boechat fala do decreto assinado pelo governo argentino que vai ampliar as exportações de carros fabricados aqui no Brasil. Agora são 7h48. Essenciais à saúde pública. Se a medida vingar, o preço das camisinhas vai ficar 45% mais barato. Uma boa notícia para o Brasil. Ontem à noite, depois de muitos meses de vai não vai, o presidente Menem assinou o decreto executivo regularizando as exportações de automóveis, caminhões e ônibus brasileiros para a Argentina. O comércio automotivo entre o Brasil e a Argentina obedece a um regime de cotas especiais, o regime de franjas. Para cada 2 veículos que a Argentina exporta para cá, o Brasil ganha o direito de exportar 1. Daqui para lá, o sistema estava funcionando normalmente, mas de lá para cá, necas de pitiberiba. A Argentina enrolou o quanto pôde a legalização das medidas para regularizar esse comércio. Agora, depois de muito crédito acumulado pelo Brasil, a Casa Rosada se mancou. A primeira consequência da papelada regularizada ontem é que está a caminho de Buenos Aires 300 caminhões da Volvo brasileira. Sabe como é? Nós esperamos um pouquinho, pessoal. Por supuesto. Agora, você vai ganhando na platita. Você vai ganhando. Agora pode ser que equilibre um pouquinho a balança, será? Um pouquinho, porque na verdade o regime favorece a Argentina na base de 2-1. Mas mesmo assim nós não estávamos mandando nada para lá, porque eles não assinavam a papelada. Agora já pode mandar. Já pode mandar. E a indústria brasileira aumentou os investimentos em programas de qualidade desde a abertura da economia aos importados em 1990. Um levantamento do Instituto para Inovação e Melhoramento da Administração Moderna, o IMAN. O percentual de peças que precisavam de correção depois de prontas caiu de 30% em 1990 para menos de 4% ano passado. O número de certificados de qualidade total ISO 9000 passou de 18 para mais de 2.000 em apenas 7 anos. Com o maior cuidado ainda na fabricação, as empresas puderam reduzir gastos com assistência técnica. Essas despesas eram de quase 3% das vendas brutas das empresas em 90 e hoje representam menos de 1%. Esse investimento em programas de qualidade é bom para as empresas porque elas gastam menos com manutenção e consertos e para o consumidor porque ele fica mais satisfeito. A credibilidade dos produtos aumenta. Nós vamos voltar a São Paulo com Chico Pinheiro, que recebe no estúdio o presidente do Inmetro, Júlio Bueno. Chico, será que nossos produtos, já podem finalmente competir em qualidade com os importados? Pois é, o Júlio Bueno do Inmetro pode responder, porque ele está checando nacionais e importados, né, Júlio? Depois de 90 para cá, com esses avanços aí, já dá para a gente entrar nessa competição? O Inmetro fez cerca de 62 testes de produto nos últimos 12 meses. Né? Todos os tipos de produto? Todos os tipos de produto, principalmente os voltados à cesta básica. Né? E o índice de defeituosos nacional e importado, tá certo, são do mesmo nível. Né? Não há por que se distinguir, né, o importado a priori. Tá certo? Bom, os defeitos são praticamente os mesmos, iguais. Agora, e a qualidade? Quer dizer, a qualidade, o nosso produto, não em questão de defeito, mas de qualidade, tem qualidade de competição ou os de lá são melhores? Olha, os importados, que vêm dos Estados Unidos, Europa, Japão. Naturalmente que é uma questão, depende do setor da economia que a gente se refere. Mas, em média, eu queria dizer que o esforço da indústria brasileira tem feito com que o produto nacional, né, em vários aspectos, em várias áreas, tenha o mesmo nível de qualidade que o internacional. Tá certo? Essa é a nossa luta. Nós estamos realizando aqui em São Paulo hoje uma feira com 370 empresas do Expo Center Norte, né, mostrando a qualidade do produto brasileiro.
a evolução feita a partir de 1990. Olha, Leilane, tem uma pergunta aí do Rio. Leilane? Eu queria saber o seguinte, o Inmetro tem fiscalizado alguns produtos, tem feito teste nos produtos. Agora, vocês têm poder de punição? Se a gente quiser fazer uma denúncia, vocês têm como punir uma empresa, tirar o produto de circulação? Nós temos como fazer isso. Quer dizer, o Código de Defesa do Consumidor, ele dá ao Inmetro o poder de multar, né, de acordo com o Código, e no que se refere à questão da metrologia, da medida, nós temos o poder da apreensão e enfim, de fechar, inclusive, empresas. Tem poder de polícia. Poder de polícia. O Renato tem uma pergunta, Renato? Eu tenho sim. Você mencionou aí, Chico, os importados nacionais, se realmente havia esse equilíbrio. O Júlio poderia dizer quais os importados, aliás, quais os brasileiros que estão em, digamos, 3 ou 4 produtos que estão em igualdade de condições com os importados? Então não justificaria essa corrida dos viajantes brasileiros que vão para lá comprar bugiganga para trazer? Vou dar alguns exemplos. Os pneus nacionais, né, depois de um enorme trabalho junto com a indústria, né, hoje tem qualidade internacional. Né? E há pouco tempo tinha gente comprando pneu usado aí, né? Exatamente. Então eu queria... Importado. Realçar essa questão. Os brinquedos nacionais, né? Nós hoje temos 500 milhões de brinquedos no mercado brasileiro certificados com selo do Inmetro. Né? Até um exemplo interessante, porque é um exemplo de política industrial. Né? Nós fizemos algumas questões com a alíquota, né? E, ao mesmo tempo, a indústria reagiu positivamente no sentido da qualidade. Tá certo? Então, são alguns exemplos que ocorrem nesse momento. Pois é. Falta a gente chegar com os automóveis juntos. Mas aí é uma história mais complicada, com airbag e tudo, né? É verdade. Júlio Bueno, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia. Renato, tá vendo? Você agora, né, vai continuar trazendo bons vinhos, bons queijos que você gosta. O Brasil tem produzido coisas boas. O problema não são os automóveis, são também os eletrônicos. Existe uma febre em relação aos eletrônicos, mas isso também, como você diz, é um outro capítulo, Chico. Um outro capítulo. E as empresas brasileiras também estão investindo na modernização das telecomunicações. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, uma feira internacional mostra as últimas novidades na telefonia. Telefone sem fio convencional que pode ser usado num raio de até 6 quilômetros e que ainda vem com um sistema que identifica chamadas para evitar os trotes. Isso é o futuro de telecomunicações. Pelo que se pode ver na feira, que reúne empresas de 30 países, dentro em breve o telefone público não será mais um simples orelhão. Esse funciona com moeda, cartão de crédito ou do banco. Além disso, tem várias teclas que acionam serviços de emergência, como táxi, hospital e posto de gasolina. Nessa sala, os aparelhos de TV são disputados, mas não é só para ver as imagens, e sim conversar com quem está do outro lado da tela. Eu estou falando com São Paulo, é meu departamento, e aquela é minha secretária. Eu falei, não adianta ela pensar que a chefe vem para cá e não fala com ela. Não é fácil resistir a tantas novidades. Todo mundo, por exemplo, quer saber como funciona o videotelefone, que já é uma realidade nos Estados Unidos e Europa, e que deve chegar no Brasil no ano que vem. Só que mais do que as novidades, pelo que o Boechat disse ontem, a pesquisa indica que os brasileiros mais querem um telefonezinho normal, mas um telefone. Depois de fechar com um déficit de quase 1 bilhão e 300 milhões de dólares em setembro, a balança comercial começou outubro com um superávit de 90 milhões de dólares até o dia 3. O resultado foi divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior, mas não é sinal de que a balança vai fechar no azul este mês. No mercado de câmbio, as estimativas são de que outubro vai terminar com um déficit semelhante ao de setembro. Ontem, por exemplo, o dia terminou com um déficit de 10 milhões de dólares nos fechamentos de câmbio para o comércio exterior. E as cotações do dólar abriram hoje estáveis na Europa, diante das principais moedas internacionais, e no Brasil, as cotações do dólar também ficaram estáveis ontem. O dólar comercial foi cotado a R$ 1,09 para compra e venda. O turismo foi comprado a R$ 1,08 e vendido a R$ 1,11. O paralelo teve a mesma cotação no Rio e em São Paulo, comprado a R$ 1,12 e vendido a R$ 1,13. Na Europa, o dólar está valendo 1,75 Fênix, 5,89 francos franceses, 61 pesos da libra e 122 ienes. E os preços do café caíram quase 4% ontem na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Vamos às cotações. O café foi vendido a R$ 204,07 a sul. Tudo começou pelo correio. Primeiro, enviando cartas comerciais. Depois,
levando executivos. A partir daí, não houve volta. Há 70 anos, a United Airlines vem abrindo caminhos. Juntos, voamos cada vez mais alto, até onde a imaginação levar. United Airlines. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente da autoridade palestina, Yasser Arafat, se encontraram hoje de madrugada pela primeira vez em 8 meses. O encontro na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza foi cercado de muita segurança. Para o enviado especial americano, Dennis Ross, este pode ser o começo de um novo processo de paz. As conversações foram interrompidas em março, quando o governo israelense decidiu construir casas para colonos no setor árabe de Jerusalém. Um novo encontro está previsto para este mês. Começa hoje o julgamento por crimes contra a humanidade de Maurice Papon, um dos principais colaboradores do nazismo na França. Papon, que atualmente tem 87 anos, foi responsável pela deportação de mais de 1.600 judeus para os campos de concentração.